Bom dia, queridos alunos. Vamos começar a nossa aula de artes. Nós iremos falar da arte e da cultura do nosso país, Pernambuco. Mas vocês pensam, como assim, país Pernambuco? Há uns dias atrás, nas aulas presenciais, eu expliquei que Pernambuco já tinha sido país por um intervalo de pouco mais de 2 meses. E isso, querendo ou não, influenciou em muitas coisas que nós temos hoje na arte, na cultura, na literatura e em várias áreas do cotidiano do nosso país, Pernambuco. Então, as primeiras coisas que eu peço a vocês se acostumem, porque meio que virou um vício para mim chamar Pernambuco de país, dado a sua história, dado tudo aquilo que passamos e tudo aquilo que a gente vê, ouve e escuta sobre o nosso estado barra país Pernambuco. A cultura do nosso estado ela é bastante rica e diversificada e é uma cultura portuguesa, brasileira, obviamente, e tem influências africanas, indígenas, judaicas e holandesas. É uma cultura bastante particular, mas é uma cultura bastante típica, bastante nossa, e constitui um dos principais pilares da cultura brasileira. Por que isso? Pernambuco foi o primeiro pilar econômico do nosso país. Quando o Brasil começou a se destacar na economia, o primeiro núcleo econômico foi Pernambuco por causa da produção de cana-de-açúcar. Em Pernambuco, nós percebemos que muita coisa que tem hoje no Brasil, por isso que a gente diz que é uma das bases da cultura brasileira, é que muitas coisas que nós vemos hoje na cultura do nosso país tiveram início, ou foram descobertas, ou foram feitas em Pernambuco. Como, por exemplo, a capoeira, que todo mundo pensa que é uma luta, mas também é uma luta e uma dança, e teve início no Quilombo dos Palmares, que existiu na época nos territórios de Alagoas e Pernambuco. E também são os registros mais antigos da feijoada, como nós conhecemos hoje, a feijoada brasileira. Também os registros mais antigos são daqui de Pernambuco. Na literatura, em Pernambuco surgiu o primeiro poema da literatura brasileira, que se chama Prosopopeia, que é do autor Bento Teixeira, que ele conta em estilo épico as façanhas da família Albuquerque e tem um estilo puxado ao de Luís de Camões, um escritor português que escreveu bastante livro e que ficou muito famoso por isso. Outro marco é também o livro de História Naturalis Brasiliae, o primeiro tratado que foi de história natural do nosso país. E os nomes que tem da literatura do nosso país, Pernambuco, são nomes bastante conhecidos, são nomes de bastante destaque na literatura brasileira e mundial, como, por exemplo, João Cabral de Melo Neto, Nelson Rodrigues, Paulo Freire, que foi um dos grandes marcos da educação no nosso país, é um grande pesquisador, um grande estudante, e que revolucionou as maneiras da educação no final do século passado. Gilberto Freire, que tratou também da antropologia do nosso país, ou seja, dos modos de conviver, os modos cotidianos. Ariano Suassuna e Clarice Lispector. Esses dois últimos, apesar de não serem nascidos em Pernambuco, Ariano Suassuna nasceu na Paraíba e Clarice Lispector nasceu na Ucrânia. Esses dois, apesar de não serem nascidos em Pernambuco, se consideravam pernambucanos. E vários outros que vocês irão ver nos textos de apoio. Na música também não preciso. A música também dispensa apresentações, tanto a música como a dança. Várias danças que são típicas daqui que já rodaram o mundo, como o samba de coco, como o maracatu do baque solto e o maracatu do baque virado, no qual vocês irão ver quais são as diferenças. O maracatu do baque solto, ele é tido como o primeiro ritmo afro-brasileiro. É formado por um conjunto musical de percussão que acompanha um cortejo real, ou seja, uma passagem real. Os grupos, eles têm um espetáculo coberto assim de simbologias, de ideologias, e é marcado pela música e por toda a sua riqueza estética.
vamos dizer assim, o maracatu do baque solto é aquilo que dá a abertura às apresentações do período do carnaval. O maracatu rural, ele também é outra manifestação cultural, no qual é onde passam, né, desfilam os conhecidos caboclos de lança. Distingue-se do maracatu nação, esse primeiro que eu falei, a caracterização e a organização dos personagens e o ritmo. O cortejo deles também, ou seja, toda a sua figuração, toda a sua distância, né, tudo aquilo que ele percorre, diferencia-se dos outros maracatus por causa das suas diferenças também musicais, que é refletida no sincretismo dos seus personagens. Outro ritmo também, dos vários ritmos que surgiram em Pernambuco, é o samba de coco, muito comum aqui em Arco Verde, que surgiu nos engenhos de cana-de-açúcar do século XVIII, que misturou batuques africanos, que misturou bailados indígenas, enfim, foi essa verdadeira misturada, essa miscigenação nos ritmos do nosso país. Um dos principais gêneros musicais do nosso estado também é o frevo, que vem de ferver e que em 2006 tinha sido eleito para ser Patrimônio Cultural da Humanidade. E em 2011 foi quando ele foi classificado como Patrimônio Cultural Imaterial, que nós iremos ver mais à frente o que é Patrimônio Cultural Material e Imaterial. E é o ritmo do carnaval, não só em Pernambuco, mas também em várias outras cidades que possuem um circo carnavalesco. Outro ritmo também que participou dessa história de Pernambuco, que ganhou o Brasil e o mundo, foi o Mangue Beat. O Mangue Beat, ele era um ritmo que misturava ritmos de maracatu com rock, uma coisa mais pesada, mais eletrônica, pegava aquilo do maracatu e levava essa pegada mais eletrônica com hip hop, funk e vários outros ritmos, e tem como as principais críticas o abandono social que existia no Recife e em Olinda. Tem como principal ícone o cantor Chico Science, da banda Nação Zumbi, que fez com que o Mangue Beat se espalhasse pelo Brasil. E por aí vai, você vai ouvindo e ouvindo tantos outros ritmos. No teatro e na televisão, nós temos em Nova Jerusalém o maior teatro ao ar livre do mundo, que é o teatro A Paixão de Cristo, na qual acontece ali todos os anos todo aquele percurso da Paixão de Cristo que mostra os últimos dias de Jesus Cristo, na Páscoa. Ele é considerado há anos o maior teatro do mundo e uma das coisas mais sublimes que você pode parar uma vez para assistir. Pernambuco também deu origem ao Mamulengo, que é o nome que é dado ao teatro de bonecos do nosso país, Brasil. Entendeu? Ele é tido como um dos espetáculos mais ricos do nosso país. É uma apresentação dramática através de bonecos que é feito em um teatro coberto, através do qual as pessoas dão vida a esses bonecos, estão por trás. Glória do Goitá, que é um município que fica na zona da mata de Pernambuco, é considerado o berço do mamulengo. Nas artes visuais, nós temos grandes destaques no cinema, na televisão, nós temos grandes destaques também na pintura, na escultura, nos quais os nomes que nós podemos citar é Kleber Mendonça Filho, diretor de cinema, que fez um dos filmes mais aclamados dos últimos tempos, que foi Bacurau. É um filme que ele é um drama puxado mais para filmes de Velho Oeste, filmes de suspense, no qual ganhou vários prêmios dentro e fora do Brasil e ainda conseguiu ser elegido para ser indicado ao Oscar. Não conseguiu ser indicado, mas também foi um filme bastante aclamado dentro da comissão do Oscar. Na pintura, nós podemos destacar vários nomes, como Cícero Dias, que retratava o cotidiano do povo mais pobre, do povo mais humilde de Pernambuco, e que tem várias obras de renome mundial. Também tem Romero Brito, que foi caracterizado por essa manifestação cultural, que se caracterizava a estilização de algumas obras, de fazer obras bastante coloridas, com bastante traços bastante grossos, e que isso ganhou o mundo. E na escultura, nós podemos também falar sobre Brenan, que é um nome que... Francisco Brenan foi um nome
aclamado no mundo todinho por conta das suas esculturas e por ter criado um parque exatamente para isso, um parque que recebe milhões de visitantes todos os anos. As festividades. Aí é que nós entramos, porque o povo para gostar de festa é o pernambucano. E você pode perceber que tem festa durante todo o ano em Pernambuco. Seja no começo, seja no final. E a gente vai vendo que essas festas vão variando de acordo com a cultura de cada local. Para você ver e fazendo uma linha do tempo durante o ano. Na Zona da Mata, o maracatu geralmente comemora em janeiro a Folia de Reis, que são os festejos dos Reis Magos. Nós temos aí descendo o Carnaval de Recife, no qual nós temos o bloco Galo da Madrugada, que é considerado o maior bloco de carnaval do mundo, no qual todos os anos eles passam pelas ruas do Recife com mais de 2 milhões de pessoas, no qual faz com que Recife se consagre como um dos maiores carnavais do mundo, um dos maiores e melhores carnavais do mundo. Fora o São João, que nós temos os circuitos em Recife, em Caruaru e várias outras cidades, já que nós vivemos no Nordeste e o Nordeste respira São João. Boa parte daquilo que acontece também na economia é ocasionado pelo São João, que é a festa mais tradicional, é a festa que mais vem gente, que mais vem turistas aqui, é o São João. O Carnaval de Olinda também não fica para trás por conta dos seus bonecos gigantes. São bonecos com 3, 4 metros de altura, que representam grandes personagens, personagens históricos, pessoas da mídia, pessoas famosas, e que é um espetáculo à parte você vê aqueles bonecos gigantes no meio de tanta gente. A culinária de Pernambuco é outra também que merece grande destaque, porque muitas coisas que tem na culinária em Pernambuco, nós vemos que teve influências e também influenciou boa parte da culinária do Brasil. A primeira é a doçaria pernambucana, que tem sabores desenvolvidos entre o período colonial e o período da escravidão. Por que ela se desenvolveu mais? Pernambuco foi o maior produtor de açúcar do mundo entre os séculos 17 e 18. Então, isso foi o bastante para que tudo que fosse relacionado ao doce fosse desenvolvido aqui, porque aqui tinha um acesso mais fácil ao açúcar. Então, a partir daí é que nós vemos que essa parte mais dos doces se desenvolveu muito aqui, não que não tenha pratos salgados. A culinária de Pernambuco ela é bastante rica, ela se destaca pela doçaria pernambucana, mas ela tem várias influências, como a influência de todos aqueles que passaram por aqui. Desde os portugueses, que foram os primeiros a chegarem aqui em Pernambuco, como os indígenas, que são os habitantes tradicionais do nosso país, também como influências dos holandeses e daqueles que passaram aqui, dos judeus e por aí vai. Ou seja, tudo aquilo que veio, todo aquele povo que veio para cá que não fosse daqui, deixou seu pedaço, deixou seu pouquinho de influência. E graças a isso, a culinária pernambucana é uma das mais ricas, mais diversificadas e fez com que isso fosse influência também para a culinária em todo o mundo. Os quitutes, os doces e salgados mais conhecidos são o beiju, ou aqui como nós conhecemos a tapioca, a feijoada que eu falei no começo, a feijoada que nós conhecemos hoje, os registros mais antigos dela datam aqui de Pernambuco, o arrumadinho, o escondidinho, o chambaril, os caldos que a gente vê muito, caldo de mocotó, caldo de camarão, caldo de peixe, a gente não vê isso em nenhum outro lugar do nosso país, a gente vê isso exclusivamente em Pernambuco. Porque foi de onde surgiu essa tradição de a gente estar em algum lugar, bebendo um caldo, alguma coisinha mais salgada, para que a gente possa passar o dia bem, passar o dia tranquilo. Entre as bebidas mais comuns merece destaque os sucos, a cachaça, que também as histórias datam daqui, os registros mais antigos datam daqui. Os bolos, doces e no São João, obviamente, as comidas de milho, já que vem toda aquela tradição, não só econômica, mas também religiosa, de plantar milho no dia de São José. Se chover no dia de São José, o ano vai ser próspero, o ano vai ser de muita riqueza. O Recife, para ser mais exato, é o terceiro polo gastronômico mais variado, o terceiro maior polo gastronômico do Brasil e só perde para as duas cidades mais populosas do Brasil, que é São Paulo e Rio de Janeiro. O Pernambuco, nosso estado também, ele é o estado com maior número de restaurantes e bares e lanchonetes
que estão no Guia 4 Rodas como um dos melhores do país. São 16 estabelecimentos com chefes variados que vão da cozinha regional até a cozinha mundial, cozinha francesa, as cozinhas mais famosas do mundo. Então, Pernambuco tem isso, tem toda essa influência, é influenciado e influenciou muito também em tudo aquilo que chegou, tudo aquilo que foi colocado no nosso estado. Então, a nossa aula é isso, e eu quero que vocês respondam aí embaixo. O que faz você ter orgulho do seu país, Pernambuco? Mais uma vez eu peço que vocês entendam e que vocês vão ouvir muito eu, professor de vocês, falando sobre isso. Então é isso, deixe seu comentário aí falando o que você se orgulha no nosso país, Pernambuco. É isso e até a próxima.